Bom, passou na comissão especial hoje no Congresso, modificações passaram, sobre o imposto de renda. A comissão especial criada para discutir o imposto aprovou isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. O relatório do deputado Arthur Lira, do Progressistas, prevê que a perda de arrecadação vai ser compensada taxando pessoas com remuneração a partir de R$ 50.000 por mês e segue para análise do plenário. A comissão especial, ela é presidida pelo deputado Rubens Júnior, que aparece aí na sua tela e está ao vivo aqui conosco também. Deputado, bem-vindo, boa noite para o senhor, obrigado por ter aguardado, tá bom? Obrigado pela paciência. Ia te perguntar a importância desse projeto, Tem muita gente no aguardo, é uma promessa de campanha do governo, Boa noite. Boa noite. Mais do que uma promessa de campanha, é um fato praticamente inédito. A gente sabe que o Brasil é um país rico, mas de povo pobre. É um país muito desigual. E um dos motivos que nos traz até essa situação é justamente o nosso sistema tributário. A gente tributa muito e mal. Então a regra no Brasil é: quem ganha muito paga pouco e quem ganha pouco paga muito. E esse projeto inverte essa lógica. Então é o início da reforma da renda, onde, a partir do ano que vem, quem ganha até R$ 5.000 não vai pagar nada, e isso vai ser cobrado um pouquinho mais dos super ricos. Aqueles que ganham especialmente mais de 100 mil por mês vão pagar uma alíquota de até 10%. Hoje, um trabalhador que ganha R$ 5.000, ele paga algo em torno de R$ 350 e R$ 400 por mês. Esse dinheiro vai sobrar para ele vai gastar com saúde, com alimentação, com transporte, com lazer. Esse dinheiro vai circular, vai gerar mais emprego. Então, é um fato inédito, é a maior reforma da renda que eu me lembro na história do nosso país. Foi dado o primeiro passo, que é a aprovação na comissão especial, e a previsão é que nós votemos essa matéria na primeira quinzena de agosto no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado, boa tarde. É prazer ter o senhor aqui. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor, porque o deputado Arthur Lira ele tinha feito algumas mudanças, Ele, que é o relator, tinha feito algumas mudanças nesse processo. Eu queria saber o que passou no final das contas. A isenção, ela para os trabalhadores, ela está em quê? Está em quem ganha até 5 mil, quem ganha até 7 mil, 7.300. Como é que está com relação à isenção? E como é que está com relação à questão da taxação? A proposta original do governo era, do ministro Haddad lá atrás, era taxar quem ganhava mais de R$ 50.000 por mês e não pagava pelo menos aqueles 10% de imposto. Continua sendo a partir de 50 mil de forma escalonada? Como é que estão essas coisas, essas duas coisas, tanto da taxação dos ricos, dos super ricos, quanto da taxação da classe média? Boa pergunta. Primeiro que o projeto tinha dois eixos. Quais eram os dois eixos essenciais? Justiça social, justiça tributária. O projeto tinha que ser justo para muita gente. E o texto final da Câmara, aprovado na Comissão Especial, torna o projeto mais justo. Ele prevê quem ganha até R$ 5.000 não vai pagar nada a partir do ano que vem. E no projeto inicial do governo, quem pagava até 7 mil ia ter um desconto. Qual é o resultado final? A partir do ano que vem, quem ganha até 7.350, 5% a mais, não terá um desconto no imposto de renda. Isso dá mais ou menos novas 500 mil pessoas. E por que veio essa ampliação? Justamente por causa da segunda âncora do projeto, que é a neutralidade fiscal. Nesse projeto, apesar do governo estar renunciando muita receita nessa arrecadação em cima de quem ganha até 5 mil, para compensar e ficar um balanço fiscal zero, você vai cobrar um pouco mais de quem ganha acima de 50 mil por mês, mas aí tem uma alíquota progressiva de 2,5%, 5%, 7,5% até chegar em 10%, e principalmente quem ganha acima de R$ 100.000 por mês. Essa alíquota progressiva e essa cobrança de 10% permaneceu nos moldes que o governo havia apresentado. Então surgiram várias propostas: vamos tributar Bet, vamos tributar banco, vamos reduzir a alíquota dos super ricos. O relator entendeu por bem deixar o texto apresentado pelo governo. Só que quando nós fizemos as contas, nós percebemos que o governo estava tendo uma arrecadação a mais. E aí a saída do relator foi: para o projeto ficar neutro, sem arrecadação para o Estado, a gente aumenta a base de beneficiados. Por isso que foi até 7.350. E ainda foi acrescentada a seguinte previsão: se ainda assim sobrar algum recurso, você coloca lá na conta do CBS, aquele Imposto Único da Reforma Tributária do Consumo, para baixar um pouco mais a carga tributária do país. Portanto, o projeto se tornou mais justo. A partir do ano que vem, quem ganha até R$ 5.000 vai estar isento,
e quem ganha até 7.350 vai ter um desconto e vai ser compensado cobrando mais dos super ricos. Especialmente quem ganha mais de 100 mil. Quem ganha entre 50 e 100 tem uma certa gradação que não pega tanto. Agora, acima de 100 mil por mês, o cara vai ter que pagar pelo menos 10%. Tu repara que um trabalhador, um servidor público, já paga 27,5%. A gente está cobrando dos super ricos 10% ao menos, uma alíquota mínima. Então, assim, é um primeiro passo. Não é a reforma da renda ideal, mas é um primeiro grande passo. E aí eu me lembro de Chico Sainz. Você dá um passo para frente, você já não está mais no mesmo lugar. Então, a gente comemora muito essa aprovação hoje na comissão especial. Prazo, deputado, e agora segue para plenário, né? Mas digo assim, prazo para cumprir também essas metas, né? Para que as pessoas tenham essa isenção. É isso. Nós apresentamos um plano de trabalho da comissão especial e a gente dizia: olha, nós vamos aprovar antes do recesso. Pouca gente acreditava. Teve confusão de IOF, crise na base, todo mundo dizendo não vai aprovar na comissão especial. Entregamos hoje o parecer aprovado por unanimidade e ressalvados os destaques. Então, de direita e de esquerda, todo mundo votou favorável ao texto do relator Arthur Lira. Qual é o prazo para esse projeto vigorar no ano que vem? Ele tem que ser aprovado até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Mas ninguém quer isso. A gente quer aprová-lo antes. Como ele mexe apenas com o imposto de renda, ele tem que respeitar o princípio da anualidade. Portanto, ele tem que ser aprovado esse ano para valer para o ano que vem. Se mudasse outras alíquotas, aí também tinha que ter a anterioridade nonagesimal. 90 dias antes tinha que ser setembro. Mas como o projeto trata só de imposto de renda, ele tem que ser votado e aprovado até o final do ano. Próximos passos. Na primeira quinzena, o projeto está pronto para ser pautado no plenário da Câmara dos Deputados. Depois segue para o Senado e, finalmente, a sanção do presidente Lula. Perfeito. Deputado Rubens Júnior, obrigado pela participação aqui conosco, parabéns pelo trabalho da comissão, viu? Um abraço, uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, um abraço. Valeu. Sakamoto, essa questão do imposto é uma questão importante, né? Da justiça tributária. Talvez é um dos debates mais importantes do Brasil hoje, né? E é talvez um dos maiores legados que pode deixar o atual governo e o atual Congresso, né? Gente, o Brasil, ele não é um transatlântico com diversas categorias, diversas classes, primeiro, segundo e terceiro. Se fosse assim, seria compreensível. O Brasil continua um navio que trafica trabalhadores de um continente para outro, né? Escravizando eles e diante de qualquer necessidade mais forte, instala-se o chicote mais alto na maioria das pessoas, enquanto a outra está protegida. Traduzindo, enquanto quem ganha muito dinheiro, quem é super rico, paga pouco imposto, muito pouco imposto, 4, 5%, às vezes nem isso, a classe média, quem ganha 4 salários mínimos, por exemplo, classe média, na verdade, está pagando, chega até na alíquota de 27,5%, 5 salários mínimos, né? Absurdo. Então, um empresário acionista de empresa paga menos imposto proporcionalmente do que um professor, de uma enfermeira, né, por exemplo. Então, a ideia disso é fazer uma redistribuição. Tira-se de um lado e coloca-se para o outro, o que é justo e ajuda a diminuir um pouco a desigualdade. Não é apenas o combate à pobreza que tem que ser feito, o combate à desigualdade também. A desigualdade faz com que as pessoas sejam enxergadas de formas diferentes diante do Estado e na sua relação com o Estado também. Quem é rico no Brasil acha que tem mais direitos do que deveres. E quem é pobre muitas vezes é lembrado diariamente que tem mais deveres do que direitos. Né? E lembrando a todo mundo, né, o deputado colocou 50, 100 mil por ano, 100 mil por ano, dá 1.200.000 por ano. Né? Ou seja, quando estamos falando de pessoal que é rico de verdade, não estamos falando de você, amigo, de você, amiga, que parcelou o Renegade 24 vezes e acha que é super rico. Não, você não é super rico, sinto lhe informar. Né? E por conta disso, e muito provavelmente é trabalhador, apesar de não se enxergar como tal.